Vamos aos destaques do dia. Cobrança no tom certo. O que aconteceu depois? Perseguição à família de jogador. Vamos debater as mudanças no time para sexta-feira. O Vasco depende apenas dele para não ter nenhum risco de rebaixamento e sonhar com Sul-Americana, sim. Isso é uma realidade. Fernando Diniz balança ou não no Vasco da Gama? Tem artilheiro da Série B livre no mercado? Vambora, vamos bater papo então sobre a nossa paixão. Deixa o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante pro canal. Comenta, compartilha pra geral e, claro, se inscreve no Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Bom, Felipe Coutinho tá de volta ao time sexta-feira contra o Internacional. Matheus França vai para o banco, está em baixa realmente. Jogador que o Vasco deveria inclusive repensar, mas duvido que o faça no início do ano que vem e devolvê-lo ao Crystal Palace. Não tem demonstrado nenhuma vontade de atuar com a camisa do Vasco. Não tem demonstrado nenhum tesão quando entra em campo. Então é um jogador que é caro, é jovem, mas que não tem ambição. Porque ele volta da Premier League em baixa, 3 meses até agora, quase 4, pós-chegada ao Rio de Janeiro, não entra em forma, tem a oportunidade de começar como titular, não desempenha, é para pensar. Mas enfim, Coutinho volta ainda bem, titular absoluto, vai comandar o Vasco na virada de chave sexta-feira. Eu acredito, eu confio nesse time do Vasco, que já deu uma resposta, e principalmente depois da chacoalhada que recebeu ontem. Alguns jogadores vão acordar, outros não. Mas como alguns já acordam, o desempenho vai melhorar. Né? O Tietê e o David estão fora, suspensos. O Tietê terceiro amarelo, o David, que foi expulso contra a equipe do Bahia. Aliás, alô diretoria, vai rolar uma multa no cara ou não? Mais uma expulsão? Né? Deveria, para que possa também aprender com os erros. Bom, vamos falar sobre a conversa de ontem, que eu acho que merece um capítulo especial aqui no nosso canal. Porém, antes, vamos falar então sobre o papo de ontem. Não foi invasão. Para começo de conversa, não rolou invasão. Invasão é quando não há autorização, os caras arrombam o portão, pulam o muro, quebram, ameaçam, fazem e acontece. Isso não aconteceu. Ontem um grupo de torcedores da principal organizada do Vasco, a Força Jovem, esse grupo foi autorizado pela diretoria e a comissão técnica a conversar com a direção, comissão e principalmente os jogadores. O principal alvo era o jogador, que tem que ser nesse momento, porque não está entregando. Se a diretoria erra, e erra mesmo, em vários momentos, mas ela tem acertos também, como a condição de trabalho que melhorou, os voos fretados para dar conforto na hora de seguir com a delegação, voltar mais rápido, ter uma recuperação mais rápida, salários em dia, melhores condições no CT, tudo isso está acontecendo. A comissão técnica erra e acerta, acerta em algumas escolhas para o elenco, erra na escolha de alguns para jogar, na falta de variação para poder atuar com a camisa do Vasco, mas em nenhum momento a gente viu tanto a direção como também a comissão técnica largando o resultado, largando a competição. E isso, infelizmente, a gente tem visto. A atuação contra o Botafogo é de chorar, do Juventude sangra os olhos, contra o Grêmio, esquece, e contra o Bahia, não precisa falar mais nada. Eu vou excetuar o São Paulo, das 5 derrotas. Não é apenas a derrota que está sendo discutida, mas a forma como a derrota foi construída. E ontem no papo, os torcedores cobraram exatamente isso, atitude. Jogador que tenha comprometimento e principalmente respeito com a camisa do Vasco, algo que está em falta. Em determinado momento, o Marcelinho, que é um dos vice-presidentes da Força Jovem, disse que tem familiar de jogador passando informação para influenciador. Bom, esse influenciador que recebeu, se ele recebeu realmente uma mensagem familiar,
Ele publicou, né? Aí a responsabilidade é de quem recebeu, de quem trocou essa informação. A irresponsabilidade é apontar o dedo e começar a circular informações sem provas. O grande público. Uma mentira contada várias vezes vira verdade. Eu recebi 2 mensagens pós-cobrança. Não vou dizer quem foi, não foi ninguém da Força Jovem, não falei com ninguém depois. Uma dizia, olha, foi a esposa do Lucas Piton. Na outra dizia, não, foi o familiar do Paulinho. Gente, isso é de uma irresponsabilidade, porque começaram a atacar a esposa do Piton. E ela veio a público, a Paula Piton, para dizer exatamente que não tem nada a ver com isso. Então, assim, torcedor, a própria Força Jovem emitiu uma nota oficial para ser contra, e tem que ser contra, qualquer tipo de atitude. Atitudes que incitem a violência e, principalmente, sem nenhuma prova. Ah, não, Fábio, eu tenho print aqui, foi a fulano. Traga a público. Ou leve para a diretoria do Vasco, e eu espero que a Força Jovem tenha feito isso. E as medidas internas serão tomadas. Se tem um X9, se tem uma laranja podre no elenco, tira, afasta, manda embora. Não precisa nem dar o nome, porque ao afastar ou mandar embora, o torcedor vai saber quem foi. Agora, fazer justiça pelas próprias mãos, ou achar que sabe quem foi, começar a chutar, isso não é correto. Isso é totalmente leviano e errado. Não pode. Agora, as cobranças para mim, de novo, sem invasão, foram no tom certo, em cima de quem vai doer, porque vai sentir que não tem acomodação. Nós, torcedores, temos que cobrar. Era papel da diretoria e da comissão técnica fazer. Mas se eles transferiram esse papel, vamos executar. Eu aqui tenho cobrado. A Força Jovem teve o acesso ao CT. Cobrou no tom certo. E tem que ser assim. Se tiver jogador insatisfeito e está treinando demais, esquece. Muda de profissão ou muda de clube. Vaza. Treinar 2, 3 horas, 4 horas por dia é demais? Eles não treinam nem mais em tempo integral? Por que não? Ah, o cara não quer trabalhar, então também não quer receber. Ou só é maneiro passar no caixa e receber. No dia 5, como tem pingado, tá caindo lá o dinheirinho, os milhões na conta. Aí é mole, né, meu garoto? É isso, torcedor, tem que cobrar. E sexta-feira tem que vencer. O Grêmio venceu ontem. Já desgarrou. Já tá com 46. O Atlético empatou. Tá com 45. O Vasco tem que vencer. A obrigação desse time é mostrar na reta final, nos 3 últimos jogos, que dá para terminar na primeira página da tabela. É pelo menos uma honra, né? Um motivo honroso. Fala assim, cara, desculpa aí, mas a gente terminou, pelo menos entregou na primeira página. Ano que vem é outra história. Aí tem a Copa do Brasil. Ano que vem a gente discute quem sai e quem fica. Alguns não têm condições. Não tem mesmo. Técnica, emocional e física, disposição. Culhão para jogar no Vasco. É o que eu penso. Um grande abraço, conto com você. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco chegou a 17 derrotas no Campeonato Brasileiro dessa temporada, esse número equivale a quase um turno inteiro de jogos do Brasileirão. A pressão pela demissão do técnico Fernando Diniz é cada dia maior. Hora de falar sobre Fernando Diniz. O técnico balança no Vasco depois de 5 derrotas seguidas. A resposta é não. O presidente Pedrinho está absolutamente convencido de que tem o melhor treinador para tirar o Vasco dessa situação delicada. O Cruz Maltino começou até a correr risco de rebaixamento depois dessa sequência de 15 pontos desperdiçados de forma consecutiva. O presidente nem chegou a considerar a possibilidade da troca do treinador, apesar da pressão especialmente de torcedores muito irritados com essa fase recente do Cruz Maltino, que além de não pontuar, também tem tido enorme dificuldade em marcar gols. Próxima partida do Vasco contra o Internacional em São Januário, com a obrigação de pontuar, para que o Vasco escape de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento. Só para completar, sobre o Diniz, vale a lembrança de que ele negociou por vários dias com o Vasco e se convenceu de que valeria a pena fechar com o Cruz Maltino depois da promessa do Pedrinho de que ele não seria demitido mesmo diante de alguma crise. E o contrato, que só se encerra em dezembro de 2026, rende ao Fernando Diniz R$ 1.200.000 por mês,
Vasco, que está nas semifinais da Copa do Brasil, começa a enfrentar nessa fase no dia 10 de dezembro contra o Fluminense. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado. Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard.